Junho Violeta é um mês de campanha de conscientização e combate ao ceratocone. É uma doença grave que pode até levar à necessidade de transplante de córnea. Segundo dados do Ministério da Saúde, cerca de 150 mil pessoas são diagnosticadas por ano apenas no Brasil. Aqui comigo hoje estão o Dr. Naim, que é diretor clínico do Oftalon, e a doutora Daniele, que é oftalmologista. Obrigada por terem vindo, doutores. Obrigada. Acho que é importante a gente falar, né? Afinal de contas, o que é o ceratocone? Uma doença nos olhos, é na córnea? O ceratocone, então, é uma doença que acomete a córnea. A córnea é a parte anterior do olho. Okay. É como se fosse uma tampinha aqui na frente. Então, ele vai ficando mais pontudo, em formato de cone, e mais fino com o tempo, levando à piora da visão. É sério, uma doença séria. É bem grave, se não acompanhada. Doutor, quais são as causas do ceratocone? Sara, essa alteração, na verdade, é uma alteração do colágeno. Algumas pessoas têm uma predisposição genética, tá? E o fator genético contribui bastante. Então, essa córnea aqui tem que ser um formato mais arredondado, que assume esse formato de cone, por isso o nome ceratocone. Cerato vem de córnea. Então, ele faz esse formato um pouco mais apiculado, né, mais agudo. Existem as causas genéticas hereditárias, então casos familiares, mas um fator de risco externo que é bem importante a gente ressaltar é o mau hábito de coçar os olhos. Na verdade, os olhos, o fato de friccionar nesse movimento horizontal acaba sendo um dos principais fatores externos, e a gente fala que é um fator mutável, né? Porque você pode não coçar, né? E é um fator desencadeante do ceratocone. A gente tem observado os coçadores cônicos, os pacientes que mais coçam os olhos são aqueles mais predispostos, são os que mais evoluem para a doença. Gente, vocês ouviram isso que o doutor falou? Sabe, criança ou mesmo adulto que acorda, tem rinite e fica assim, ó, esfrega o olho, esfrega o olho. Eu falo pro Benjamin, não é verdade, mas eu falo pra ele, filho, vai cair a bola do olho pra dentro do seu cérebro. Eu falo assim pra ele, pra ver se assusta ele pra parar. Mas é mais sério ainda. Olha só, eu vou pedir uma tela cheia agora pra você ver um pouquinho o que é um olho normal e um olho com o ceratocone. Doutor, vamos lá pra gente mostrar, por favor? Pode trocar essa tela nossa aqui para a gente poder explicar um pouquinho o que é o formato normal da córnea e também quando ele está com a ceratocone. Doutor, a gente está vendo aí com você. Sim. Conforme a doutora havia explicado, se a gente fosse fazer uma analogia do globo ocular como um relógio, quando a gente fala em olho, né, a estrutura da córnea, a córnea seria essa parte mais anterior, transparente que a gente tem, que faz o contato da estrutura interna do olho com a parte externa do meio ambiente. É por onde a pálpebra desliza, quando a gente pisca, tudo. A gente tem uma curvatura usual, que seria essa curvatura, né? Isso aqui a gente consegue fazer uma medida, então isso é medido. Isso é o normal. É o normal. O pontilhado. Tá? O pontilhado. Então ela tem um formato usual e uma espessura usual. O que acontece na doença do ceratocone? Você vai perceber que as laterais elas vão desabar e o centro vai ficar mais em formato de pico. Que quando você muda essa anatomia, consequentemente você muda o jeito de enxergar. E aqui na parte central você fica com um afinamento corneano, a córnea também fica mais fina. Hoje a gente lança a mão de equipamentos que conseguem diagnosticar essa alteração da curvatura, tá? E essa questão do afinamento central. Então a gente já dispõe de equipamentos para esse tipo de acompanhamento, tá? O paciente às vezes reporta esses sintomas, a gente faz um diagnóstico presuntivo, a gente desconfia da doença e por meio de exames complementares, onde a gente faz esse estudo da superfície, a gente consegue fechar o diagnóstico e daí seguir para as orientações para o paciente. A olho nu, se eu vir uma pessoa com ceratocone, eu consigo identificar, visualizar isso no olho dela? Existem alguns pacientes que a gente consegue fazer esse diagnóstico, mas seriam casos de ceratocone no estágio mais avançado. Aquele paciente que teve um diagnóstico um pouco tardio. Os pacientes iniciais, aqueles pacientes que têm poucos sintomas, a gente não consegue ver a olho nu. Então, às vezes, a gente tem uma alteração do reflexo corneano, quando a córnea tem uma aberração muito grande, uma curvatura muito ruim. Mas nos casos iniciais, que a grande maioria da população, isso não acontece. Doutora Daniele, quais são os sintomas? O que a pessoa sente quando ela começa com isso? Fala, tô com ceratocone. Será que é? Vou atrás do médico. O que ela percebe para ver se ela consegue? Em geral, a principal queixa é a piora da visão. Então, a imagem fica mais distorcida. Às vezes, o paciente tem também sensibilidade à luz, né?
E também a gente vê também, às vezes o paciente troca com frequência a receita dos óculos. Então vai aumentando a miopia, o astigmatismo e também é um dos sintomas que a gente pode considerar. Tá certo. Então é sério. Tem que fazer cirurgia, alguma coisa assim? É cirúrgico? Então, assim, todo paciente que tem... O que o ceratocone causa, né? Quando eu falo que eu tô gerando uma turvação visual, a gente vai falar em grau, né? Qual que é o grau? Então, geralmente, os pacientes com um astigmatismo mais alto, ou quando um olho não tem um grau tão parecido com outro, a gente vai ligar esse sinal de alerta para a gente fazer o diagnóstico de ceratocone. E aí a gente vai classificar esses pacientes se são quadros iniciais, se são quadros medianos ou quadros mais avançados, porque a depender do estágio do paciente, a gente tem a conduta adequada para cada caso. Tá. Muitos pacientes vão se beneficiar de um simples troca de lentes de óculos. Daí não precisa da cirurgia. E ele consegue atingir um refinamento, uma Uau, visão que muito boa. bom. E um outro público dos pacientes, nos casos intermediários, vão ter um benefício com lentes de contato. Lentes de contato programadas para cada paciente, muitas dessas confeccionadas sob medida, para que esse paciente possa ter uma acuidade visual, uma qualidade de visão muito boa. Muitos pacientes deixam de dirigir, muitos pacientes, eles... eu fui no Detran, fui reprovado, não sei o que está acontecendo na minha visão, meu óculos não está funcionando, nenhum óculos está se encaixando. Vai para os exames complementares e descobre nessa maneira, porque a progressão é um pouco lenta. É lento? E se a gente deixar para descobrir muito tardiamente, você não vai ter esse benefício com a lente ou você não vai ter esse benefício de um tratamento menos invasivo. Muitas vezes você já vai ter que ir para um tratamento cirúrgico. Diagnóstico precoce é o melhor remédio. Com certeza. Sempre, né? E, gente, não cocem os olhos, é muito sério. Tá vendo? Existe uma predisposição genética para o ceratocone? Não. Na verdade, assim, tem a predisposição genética, mas o que a gente observa é que a maioria dos pacientes com ceratocone, ele tem quadro de rinite associada, tem conjuntivite alérgica, então tem uma associação. Na verdade, é um grupo de sinais e sintomas que esses pacientes acabam tendo junto. Doutor Naim, obrigada. Foi um prazer recebê-lo. Doutor Daniele, obrigada. Obrigada. Obrigada pelo trabalho de convite. vocês. Muito importante, porque a gente não fala sobre isso. E a mania de ficar lá coçando e coça os olhos. Olha que perigo você desenvolver essa doença, ceratocone. É sério, então para de coçar o olho.